Ok, então vamos à parte 2 da aula 16, em que nós vamos ver um exemplo. Então eu vou iniciar aqui mostrando como é que a gente inicia um projeto no FTN 95, em que nós vamos colocar um programa principal e, no caso aqui, um módulo, mas poderiam ser mais módulos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um diretório que vai receber o nosso projeto. Então antes eu já tinha falado, toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, crie uma pasta nova. Então vamos criar uma pasta que agora vai receber o projeto. Então eu vou aqui no Explorer do, do, do Windows e vou, nesse diretório aula 16 aqui, eu vou criar um outro diretório que eu vou chamar de res aula 16. Então esse diretório que vai receber o meu projeto. Tá? Então agora nós vamos, vem aqui ó, no menu, File, né? New Project. Então New, quando a gente clicava no New, abria só para um arquivo. Aqui a gente vai criar um novo projeto. No caso, o que a gente quer é a aplicação em Fortran. Tá? E nós vamos dar um nome para esse projeto que não precisa ser o mesmo nome da pasta, nem o mesmo nome do fonte, mas eu vou colocar tudo junto para facilitar. Aula 16. Tá? E eu vou agora, vem no botão do Browse para escolher o caminho, onde vai querer colocar. Então eu vou colocar, vou para documentos, EAMB 7029, aulas, aula 16. Esse diretório aqui, ok. Selecionei, então, Open. Tá? Então aqui, se eu for aqui no diretório que a gente criou, ó, ele já criou aqui alguns arquivos que estão associados ao projeto. Tá? Vocês veem que quando eu abro o projeto, agora ele aparece aqui ó, um menu, né? Melhor dizendo, uma árvore, né? Em que tem essa pasta, Source Files, em que a gente vai colocar os arquivos que são os arquivos fontes. Tá? Então, no caso, se eu quiser iniciar um projeto aqui e criar um primeiro programa principal, eu venho aqui, por exemplo, File, né? Eu posso ir, melhor dizendo, eu posso ir aqui no Add New Item, tá? E aí eu vou criar um arquivo formato livre, e se for o programa principal, eu vou chamar assim main x16, se eu quiser. Então, open, tá? Então, ó, ele criou aqui, já anexou na pasta source files esse aqui. Aí eu posso digitar o meu programa aqui. Né? Etc, etc. Meu programa principal. Se eu quiser agora criar um módulo, eu venho aqui, Project, Add New Item, e aí a minha prática é quando eu quero criar algum módulo, eu começo. Isso aí é cada um faz do jeito que quiser. Isso aqui eu estou falando a maneira que eu faço, isso é estilo de programação. Eu sempre ponho mod na frente para eu saber que é um módulo. Tá? Então eu mod, né? E teste 1. Tá? E o formato Fortran, arquivo Fortran formato livre. Aí, ó, vocês veem que ele cria e já abre a janela, eu posso colocar aqui. Aí eu ponho módulo e o nome aqui, coisa e tal. Módulo teste 16, 12 e assim sucessivamente. De módulo. Tá? Então aqui eu tenho o meu módulo e aqui eu tenho o programa principal. Tá? Então eu posso salvar aqui. E pronto, eu tenho aqui a minha estrutura de projeto. No caso aqui, eu já tenho dois arquivos fontes, um programa principal
e um módulo em um outro arquivo, que eu não vou digitar tudo de novo, mas é só para vocês verem como a gente cria um módulo. Então agora a gente pode também, ao invés de a gente criar todos os arquivos, como a gente fez aqui, você pode também já ter um arquivo pronto em algum lugar e incorporá-lo ao módulo. Eu vou mostrar como fazer isso. Então, eu vou retirar desse projeto esses arquivos que não me interessam, é só para mostrar. Eu venho aqui, ó, Remove. Tirei esses arquivos. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou tirar do outro diretório onde eu já deixei esses códigos prontos, são esses dois aqui. Ó. É o Esfera Main, tá? E o outro é esse Rotinas Esferas. Esse aqui é um módulo, tá? Então, Ctrl C, né? E eu vou copiá-los para essa pasta, Ctrl V. Ó, notem que tirar o código do módulo não exclui o arquivo continua lá. Eu só tirei ele do módulo. Agora, no caso, não me interessa, eu vou excluir os arquivos também. Eu vou ficar só com esses dois que me interessam. E agora, como é que eu incorporo eles no projeto? Eu venho aqui, fecho isso aqui, não me interessa mais. Aí eu venho aqui, ó, Project e Add Existing Items, ou seja, você vai adicionar alguma coisa que já existe. Tá? Então eu vou selecionar esses dois e abrir. Ó, ver os dois estão aqui. Não abriu, é só eu clicar neles e os códigos abrem aqui. Então agora eu estou com minha estrutura de módulo aqui. Então agora é esse que nós vamos ver. Esse é baseado no programa que está na nota, só que eu fiz algumas modificações aqui. Então vamos lá. Então vamos no programa principal. Então tá aqui. O programa é Esfera Main, que é o principal. O programa principal para exemplificar o emprego de módulos, tá? Então, autor, um preâmbulo, coisa e tal, né? Módulos. Aí ele vai utilizar o Rotinas Esfera. Contém declaração de variáveis globais e subprogramas. Quais são os subprogramas que tem? CalcPy, que calcula o valor de π. Uma função vol esfera, que calcula o volume da esfera. Uma função área esfera, que calcula a área da esfera. E a subrotina presente rest, que apresenta resultados. Então, a ideia aqui desse programa é o seguinte. Ele vai pedir para você um valor que é o raio de uma esfera. E aí ele vai calcular, a partir desse valor, que é o raio que você informar, ele vai calcular o volume e a área dessa esfera. Tá? E vai apresentar o resultado. Então, eu incluí vários subprogramas no módulo para fazer isso. Tá? Variáveis. Então, variáveis reais que eu vou usar. Raio, que é o raio da esfera. Esfvol, que é o volume da esfera. E esfárea, que é a área da esfera. Tá? No caso aqui, eu estou tentando fazer mais simples, tá? Porque tem poucas variáveis. Mas aqui, por exemplo, tem uma variável, né? Aqui no caso, é porque eu incluí isso aqui depois, eu vou dizer para vocês por quê. Mas π originalmente não apareceria aqui, ó. Eu não precisaria calcular isso aqui. Mas eu resolvi calcular dessa forma para vocês verem a interligação entre as variáveis. Tá? Mas eu poderia colocar aqui variáveis, eu colocar uma variável, incluir aqui, por exemplo, π, módulo aqui, variável no módulo, colocar aqui π, que é uma variável que aparece no módulo tal, que é no módulo calcPy. Tá? Mas para simplificar eu não coloquei. Mas aí você vai julgar na hora da complexidade do seu problema quais as variáveis que são relevantes você indicar ali. No caso, como eu botei aqui só esse calcPy, essa função era feita dentro de um outro módulo, mas eu achei melhor fazer aqui. Mas vamos prosseguir. Então, depois do preâmbulo, tá? Eu vou colocar use rotinas esfera. Então, ó, vem antes da declaração de variáveis. Se tirar o preâmbulo, vem logo após o program. Tá? Então, aqui está o rotinas esfera que eu quis dar o mesmo nome do módulo
ao arquivo fonte, não é obrigado a ser igual. E no caso aqui também, à época eu não estava usando esse mod alguma coisa, mas poderia ter utilizado. Isso aí é questão de estilo de programação de cada um. E eu quis colocar para manter consistência. Então vamos lá. Aqui eu vou declarar as variáveis que vão ser utilizadas neste código-fonte aqui, tá? Que no caso, então, implicit none é essas três: raio, esfvol e esfárea, que vai ter o volume e a área da esfera que vão ser calculados para esse raio. Então, para fazer esses cálculos, eu preciso calcular π, tá? Então, eu vou chamar aqui uma função para o cálculo de π. Então, π igual calcπ. Vocês veem que não tem nenhum argumento de entrada nem de saída. Vocês vão ver por quê. Vou explicar por quê. Então, eu chamo calcπ, tá? Aí eu vou ter um loop de execução. Aqui o loop é só para... Eu entro com um raio, aí ele vai ficar esperando para eu fazer várias vezes. Eu poderia fazer uma vez só, não, mas eu quero fazer para diferentes valores, tá? E aí ele vai ficar pedindo, entra o raio, calcula, pede de novo. Então vai ser, pede o raio da esfera como dado de entrada. Vai escrever, né? Exemplo de programa esfera, entre raio da esfera em metros, e vai escrever, então o Advanced Null vai escrever para sair, digite -1. Então quando eu cansar, não quero mais executar o programa, eu digito -1 e ele vai encerrar a execução. E ler o que eu digitar um número real, eu vou dar Enter, que vai ser carregado na variável raio. Aí esse raio menor que zero exit, ou seja, digita um número negativo qualquer, ele vai sair do loop. Ok, mas eu digitei um valor lá, seja lá qual for, positivo. Aí o que vai fazer? Chama funções para o cálculo de π, volume e área da esfera. É porque na realidade o calcπ, eu poderia colocar essa função calcπ aqui dentro. Mas eu posso retirar isso daqui. Chama as funções para cálculo do volume e área da esfera. Poderia ser em qualquer posição aqui, tá? Mas eu quis fazer também para ficar fora do loop, para mostrar que eu não preciso ficar calculando π várias vezes. Eu só preciso calcular uma vez, tá? Para carregar. Mas aqui é porque, na realidade, esse programa eu fazia isso só uma vez. Depois eu botei o loop para ficar fazendo várias vezes. Mas a função, então, para o cálculo de π, ela só precisa ser chamada uma vez, como eu modifiquei aqui. Então, está salvo aqui. Aí, chama funções para o cálculo do volume e área da esfera. Então, esfvol, que é essa variável desse código, ela vai carregar o valor da função vol esfera, que está lá no módulo em que ela tem como argumento um raio. Então eu entro com um raio, ela calcula o volume da esfera, carrega nessa variável aqui. E depois esse resultado eu carrego nessa variável esfvol. Depois eu vou chamar uma outra função chamada área esfera, que também está lá no módulo. Então o que ela vai fazer? Eu entro com o argumento raio, que eu já digitei aqui, ela vai calcular lá no módulo a área da esfera, retorna em área esfera, que é o nome da função, e eu vou carregar nessa esfárea aqui, tá? Aí eu vou chamar uma subrotina só para apresentação do resultado. Eu poderia fazer isso aqui, mas é para mostrar para vocês que a subrotina pode ser usada para várias coisas. No caso aqui eu não vou fazer nenhuma conta, a única coisa que eu quero fazer é apresentar o resultado. Eu posso fazer uma subrotina para isso e carregá-la lá no módulo, tá? Então eu vou chamar presente res, é o nome dessa subrotina, então call presente res, eu vou entrar as informações que eu preciso para apresentar do jeito que eu quero, raio, esfárea e esfvol, que são os valores que eu acabei de calcular aqui, tá? E eu vou escrever aqui, tá, os valores de π, de esfvol, de esfárea, tá, que vai ser escrito aqui e vai ser escrito lá na subrotina, só para vocês verem que tem consistência. O que eu escrevo aqui é igual ao que está escrito lá, tá? Inclusive, olha só,
aqui eu chamo a subrotina que carrega o valor de π em calc_π, tá? Que vai estar aqui. Nós vamos olhar agora as rotinas lá no módulo e nós vamos ver que π é definido só uma vez e depois ele não é mais definido e ele vai ser visto por todos os códigos, tá? Por todas as rotinas. Então vamos agora a rotinas esfera. Então, módulo, rotinas esfera. Então, módulo para uso com o programa esfera main. Então, nesse caso, para que é esse módulo? É para usar com aquele programa, né? E quais as funções? Tem a função calc_π, que calcula π. Faltou colocar isso aqui. Vol esfera calcula o volume da esfera dado o raio. E área esfera, que calcula a área da esfera dado o raio. Tá? Vol esfera, inclusive, ela está sem esse subscrito lá. Subrotina, eu tenho a presente e resto que apresenta o resultado, que a gente viu lá. E variáveis, eu tenho uma variável real, π. Por que eu coloquei aqui? Porque eu vou colocar essa variável como uma variável global. Tá? Então, implicit none, vocês podem esquecer isso aqui, que eu não vou falar sobre isso. Tá? Não é necessário isso aqui, é só se fosse o save é para usar em outra situação, nós não vamos ver aqui. Tá? E aqui, ó, eu declaro a variável π como real. Olha só, ela está logo após a definição módulo, implicit non real π. O que acontece? Depois vem o content. Então, o que acontece? π está na área onde eu declaro variáveis globais. Então, uma vez que eu carregue qualquer valor em π, todo mundo que tem acesso ao módulo vai saber o valor de π. Eu não preciso redeclarar ou redefinir π. Mesmo, olha só, eu não defini ainda o valor de π aqui, eu só criei a referência na memória. Depois que ela estiver carregada, aí todo mundo vai ter acesso à informação que está gravada lá na memória. Então, vem a primeira função aqui. Real function calc_π, ó. Não tem nenhum argumento de entrada e de saída. Então, a função para o cálculo de π. Calc_π igual a 4, que multiplica a tangente 1, como a gente já viu, end function calc_π. Então, o que acontece? No programa principal, eu estou chamando a função ó, π igual ao calc_π. Eu não declarei π aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Eu botei π igual ao calc_π. O que ele vai fazer? Como eu estou usando use, o compilador já vai saber que tem use, tem uma função, ele vai tentar descobrir onde está a função. Na realidade, quando eu compilar, ele vai saber onde está a função. Aí ele vai lá na função que está em rotinas esfera. Aí o que ele vai fazer aqui? Vai pegar, olha só, então não tem nenhum argumento de entrada aqui, tá? Não tem nenhum argumento de entrada. O que ela vai fazer? Vai calcular o valor de π e vai armazenar dessa função calc_π. E olha só, essa variável π está em outro pedaço do programa. Está em outro pedaço do programa. Eu poderia ter colocado π lá mesmo, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Depois eu calculo, eu chamo a função daqui, carrego o valor de π aqui, nesse programa. E ele vai ser atualizado aqui, porque essa variável é global. Então, todo mundo agora que for usar π pode acessar, inclusive, esse programa aqui mesmo, o programa principal. Ó. Depois eu vou imprimir π aqui. Eu não defino π, o valor específico aqui, mas só nessa posição que é de uma variável global. Tá? Então, toda vez que for alterado o conteúdo da variável global, ela vai sendo modificada e vai sendo atualizada. Tá? Então, primeira coisa. Então, eu poderia colocar aqui π, bota aqui, direto, eu poderia colocar assim, calc_π tal e π igual ao calc_π. Pronto, já carreguei o valor de π. Não precisaria fazer isso no programa principal. Mas eu quis fazer aqui para vocês verem que eu chamo uma função, é uma variável que nem foi declarada aqui, mas quando eu atualizo o valor aqui, vai atualizar lá. Tá?
Se eu tentar imprimir, por exemplo, o valor de π aqui antes de atribuir um valor a ele, vai dar um erro. Então, só depois que eu atribuir um valor a π, então eu estou chamando e calculando aqui, mas ela vai ser atualizada aqui. Todo mundo que tem acesso a essa variável no módulo, que é, no caso lá, o outro programa tem o use, ele vai acessar aqui. E é importante, ó, eu não preciso declarar π em nenhuma dessas outras, elas todas vão usar o π aqui, tá? Mas eu não preciso redeclarar, porque quem está dentro do próprio módulo já acessa as variáveis globais que estão aqui. Então eu não preciso redeclarar, repetir tudo. Quem está aqui definido como variável global é enxergado por todo mundo que está aqui dentro do módulo, todas as rotinas, e quaisquer rotinas externas, fora desse código, que atribuam o use com o nome desse módulo. Então vamos lá. Calculei o valor de π. Aí o que acontece aqui? Ele vai pedir para entrar o valor do raio e vai chamar essa função vol-esfera, a função área-esfera, tá? Que elas estão aqui, ó. Real function vol-esfera, função para o cálculo do volume da esfera, as variáveis reais é o raio da esfera, e o vol-esfera é o próprio volume, tá? Que eu poderia, como é o próprio nome, eu não coloquei aqui, mas poderia botar vol-esfera aqui, tá? Então vamos lá, implicit none, então eu posso colocar aqui. Vol-esfera, volume da esfera. Então, vol-esfera é 4/3 de πr3, tá? Então, o argumento de entrada é o raio, que foi definido no programa principal, né? Aqui, eu vou usar isso aqui depois, return end function. Então, já calculei o volume. Depois, o que ele faz? Ele quer calcular a área da esfera, que é essa função área-esfera. Então, real function. Então, vê que olha, é como se a mesma layout que tinha antes, quando era um código-fonte só lá no programa principal, agora é aqui, uma depois da outra. Aí vem real function área-esfera, né? Função para calcular área-esfera, variável real raio-esfera, e eu posso botar aqui a área-esfera. Área da esfera. E aqui, implicit none, real intent em raio, tá? Bota aqui, eu poderia, ao invés de ter chamado a função em outro lugar, poderia ter chamado aqui, tanto faz. Só que o problema é o seguinte, eu não poderia chamar essa daqui se eu não tivesse calculado π antes, né? Então, isso aqui era só para mostrar que pode fazer em outras posições, dependendo da sequência que eu estou usando as funções. Mas eu vou retirar aqui para não confundir. Pronto. Porque o π já foi calculado e já está carregado lá na memória. Então, área esfera, 4πr2, return end function área esfera. Então, ela retorna com o valor de área esfera. Tá? E a subrotina de apresentação de resultado, raio, esfera e esfvol. Então, subrotina de apresentação de resultado, vai apresentar o raio, esfera e área da esfera, e esfvol o volume da esfera. Implicit none é só para apresentação mesmo. Então, vocês vão ver aqui. Write 10, vai escrever no dispositivo padrão de saída, que é o monitor, raio, esfera do ar, esfera e esfvol, nesse formato aqui, né? F5.1, F6.1 e F6.1, tá? Então, aqui vamos retirar. É porque eu em outras aulas eu ia modificando na hora e mostrando, né? Então vocês podem depois, como eu falei, vão alterando coisas, mexam no programa para vocês entenderem, perceberem as coisas como funcionam aqui. Em subroutine, então, o que vai fazer? Vai chamar a subrotina chama, ela escreve no monitor a partir daqui, mas eu vou querer também imprimir aqui, para ver que as coisas estão consistentes, tá? E end do. Então aqui, terminou essa subrotina, não tem mais nenhum subprograma, end módulo, tá? Então vamos lá.
Vou tentar agora aqui ir direto. Lembra que a gente pode fazer, quando é um código só, a gente compila, depois faz ligação edição, ou a gente vai lá, clica direto em ligação edição, aí ele já compila e edita. Então agora eu tenho os dois códigos. A boa prática, né, é que assim, este compilador ele já entende algumas vezes a sequência que você tem, está todo mundo dentro do mesmo diretório. Nesse caso aqui é porque eu já há pouco eu já compilei esses programas aqui, então ele está com a informação aqui que ele tem que compilar o módulo antes do programa principal, tá? O que a gente tem que fazer normalmente é o seguinte: você vem primeiro no módulo, tá? Aqui, e você o compila, só compila ele, tá? Depois você vai no programa principal, ou se você tiver outros módulos que são utilizados pelo programa principal, compile-os todos, tá? Depois você vem no programa principal, compila o programa principal e aí você vai fazer a link edição. Aí ele vai criar o executável. Se a gente for lá no diretório, vocês vão ver aqui, ó, ele criou esse objeto aqui, que é rotinas esfera mod, é um tipo de objeto diferente. Então o que ele fez? Ele cria esse objeto e vai juntar esse objeto com o código que foi gerado aqui da compilação e ele já faz aqui, aqui, tá? Então agora já está, ó, checkmate, o Win32, ele criou esse executável aqui e a gente agora pode executar. Então ele pediu entre o raio, aí eu vou colocar 2.9. Aí ele calcula, né? Para a esfera de raio 2.9, área 105.7 metros quadrados, volume 102.2 metros cúbicos, π, o valor de π, o volume, tá? 102.160 e outro 105.683. A diferença é por causa da representação. Eu botei lá F6.1, né? E esse daqui é o compilador que escolheu o tamanho, né? E exemplo programa de esfera, ele pede outro valor. Então agora eu vou botar 100, né? Aí ele vai imprimir aqui a área. Olha só, para esse valor de raio está muito grande, ó. Ele não consegue imprimir o resultado do tamanho. Quando eu deixo para o compilador escolher o tamanho, ele vai lá e ele imprime, né? Mas aqui na formatação que eu quis, não foi adequada, ele colocou um monte de asterisco aqui, a gente sabe disso. Então eu vou sair do programa e vou fazer a modificação, tá? Então eu vou aqui, tá? Eu quero modificar, então, o formato na apresentação. Então eu vou colocar aqui E14.7, que é uma representação bem flexível, que a gente já viu. E14.7, E14.7 e E14.7, melhor. Vai ficar tudo dessa forma, nesse formato E14.7. Tá? Então eu compilo esse aqui. Tá? Aí eu vou executar. Tá? Ele pediu para atualizar, porque ele identificou que foi feita uma modificação. Tá? Vou colocar o valor 100. Aqui agora ele fez a atualização. Tá? Então, quando eu quero modificar o programa, então eu tenho que ir lá, recompilar, e no caso aqui eu compilei, né? Quando eu pedi para ele executar, ele viu que o objeto tinha modificado, ele já criou um novo executável. Vou botar -1 aqui e encerro o programa. Então, assim, o valor de... Vamos ver aqui. Então, o que eu faço aqui? Primeiro eu chamo
a função calcpi, aí eu armazenei um valor em π. Depois, o que eu faço? Eu chamo essa aqui que usa o valor de π, chamo essa aqui que usa o valor de π. Tá? Depois essa subrrotina aqui que é a área esfera. Então vamos fazer o seguinte, a nossa variável π, nós sabemos que ela é uma variável global, né? Então, olha só, eu vou lá no meu módulo e vou pegar aqui, depois que eu calcular o volume, eu vou modificar o valor de π aqui dentro, tá? Dessa função. E o que vai acontecer? Quando eu atualizo o valor de π lá dentro dessa função, o que vai? Ela não faz, olha só, π não faz parte de argumento, de saída, nada disso. Mas como está dentro do módulo, quando eu modifico π aqui, ele vai modificar aqui como variável global e vai modificar para todo mundo que enxerga π. Então eu fiz π igual a zero aqui, e o que vai acontecer? Depois de calcular a vol-esfera, está em vol-esfera, que eu fiz a modificação. Ele vai tentar calcular a área, mas π foi modificado. Tá? E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou recompilar e vamos executar. Com aquela modificação que agora π passa para zero. Aí eu ponho o valor, 100. E aí, olha só. A área que ele calculou é zero. Por quê? O valor de π foi atualizado para zero. Então, ele calculou corretamente o volume. Aí depois, quando ele foi calcular a área, como tinha sido modificado o valor de π, ele passou a zero. Então, a gente tem que ter cuidado, então, com o valor de variáveis globais, tem que ter cuidado por causa disso. Porque se você modifica ela em uma posição, né, você não pode mais, ela vai modificar para todo mundo que tem acesso a ela. Tá? E no caso aqui, só se eu definisse como parâmetro e dar um valor específico, aí eu poderia usar como parâmetro para usar o valor. Mas alguns compiladores aceitam para você colocar assim, parâmetro π igual e uma função, 4 vezes arco tangente. Mas isso não é do Fortran padrão. Tá? A maioria dos compiladores não aceita isso. Você definir parâmetro e ao invés de dar um valor, um literal, você usar uma expressão. A maioria dos compiladores não usa, então não deve fazer isso. Então, π é uma variável global, mas infelizmente nesse caso ela pode ficar sendo modificada. Então, nós temos que ter cuidado quando usar a variável global, porque pode acontecer isso. Então, vamos voltar lá e vamos... Assim, faltou aqui. Vamos ver de novo. Então, assim, a área foi errada e quando voltou para o programa principal já estava modificado errado também. Tá? Então, é só isso que modificou lá dentro da subrrotina, dentro do próprio módulo, e mudou no programa principal também. Então, esse que é o ponto que a gente tem que ter cuidado. A variável global, então, ela é enxergada por todas as unidades que estão utilizando o módulo. Então, agora eu vou modificar aqui, tenho que fazer uma nova ligação e edição, então ele já faz a compilação, ó, compilou o rotinas esfera, aí ó, ele compila primeiro, ó, eu só coloquei lá e cliquei, ele primeiro compilou o módulo, depois ele compilou o principal e gerou o executável que ficou lá no checkmate. Ó. Então, diferente lá do que a gente tinha antes, que o executável ficava aqui, ó, o executável agora vai ficar aqui. Ó. E os objetos que ele precisa ficam aqui, não ficam mais lá. Lá fica só esse módulo aqui. E isso é tudo controlado pelo projeto. Tá? Então, se eu quiser rodar o programa, o executável está lá.
direto. Eu quero rodar direto lá do executável. Então vem aqui, ó, como se fosse na linha de comando. Ó. Eu clico aqui, ó, e ele chama o executável. Então eu boto aqui 4.5. Aí ele está fazendo corretamente o pi é 314.159 do jeito que ele quis escrever. Ok? Então, esse é o ponto então importante de módulo que a gente tem que ter em mente com variável global. Então a gente tem que ter cuidado. Em geral, quando a gente tem alguma constante assim, a gente definiria como parâmetro. Se eu definir como parâmetro, aí não tem esse perigo. É porque no nosso caso específico, essa técnica de você definir um valor de π que use o máximo tudo que tenha disponível dentro da capacidade da precisão numérica da sua máquina, de utilizar a função trigonométrica para atribuir o valor a π, é uma exceção, não é a regra. Em geral, o parâmetro a gente define o valor. Tá? Aí, quando você definir a variável global dessa forma, tá? Aí você coloca ele aqui, por exemplo, poderia definir π como um parâmetro, mas aí 3.1415 lá, mas aí você não vai usar toda a precisão numérica que você pode. Né? Mas aí não teria o risco de você ficar modificando o valor de π. Então, é uma solução de compromisso. Mas eu recomendo que vocês façam assim. Por quê? Porque você vai ter condição de evitar erros de arredondamento. Porque modificando o número de casas decimais vai modificar o seu resultado. E, eventualmente, em certos problemas, você precisa de uma acurácia muito boa lá no resultado, precisa de uma precisão numérica adequada. Ok? Então, isso aqui encerra então essa aula 16. Eu recomendo então que vocês examinem cuidadosamente esse programa, façam testes, experimentos aí de pegar uma variável, modificar em algum lugar, né? E aí tentem explorar esse programa para vocês verem essas funcionalidades aí do uso de módulo, que é bastante útil, bastante importante.